família azulina, você está no canal Ricardo Coração de Leão, sejam todos bem-vindos desde já e sempre. Agradeço a sua presença aqui no canal, amigo torcedor azulino e amiga torcedora azulina. E aí, como é que tá nossa força, hein? Começamos a semana hoje, né, meus amigos? Muito chá de camomila, erva cidreira, né, para calmante, água com açúcar, tudo isso teve ontem, meus amigos. Que partida do nosso querido Clube do Remo. Mas, enfim, como é que você tá na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, o que você estiver fazendo, que desenvolva com afinco e fé, que a fé não costuma falhar, né, meus amigos, tá? Lembrando que esse vídeo eu estou fazendo hoje pela manhã, ontem eu estava trabalhando, né? É muito ruim, meus amigos, muito ruim mesmo escutar pelo rádio. Olha, vou dizer pra vocês, depois eu tive que rever o jogo todinho, mas depois a gente revê com mais calma, né? Mas na hora dá um nervosismo doido que só eu que sei o que eu sinto nessas horas. Mas enfim, né? O resultado veio, o resultado que a gente tanto queria. Apesar dos pesares, né? Para começar, fomos surpreendidos. Eu confesso a vocês que eu fui surpreendido, até porque por o retrospecto do Rodrigo Santana, né, o treinador, eu não imaginava que ele mudaria tanto assim o time, até compreensivo da maneira que o Clube do Remo se portou nos primeiros 30 minutos, né? Foi difícil. Olha, eu vou dizer a vocês que o Rangel estava numa noite inspirada ontem, vocês devem ter visto, revisto de novo e inacreditavelmente, né, o Marcelo Rangel estava numa noite inspirada. Se era o intuito do treinador de testar o nosso coração, ele conseguiu testar com afinco. Eu continuo aí, não preciso nem mais procurar o cardiologista, né, meus amigos? Estou bem do coração pra caramba. Bom, lembrando a vocês, o Clube do Remo chegou e agora sim, parecia... Eu confesso a vocês que eu tava logo no começo, eu digo, não, esse G8 tá complicado, meu irmão, tá complicado. E não chega, e bota o pé na porta e não vai. E eu, uns 30 minutos do primeiro tempo, eu já tava pensando de não, o vídeo de amanhã como é que vai ser? Tentativas de G8, mais uma vez, o nosso teto é esse mesmo, né? Mas não, né, meus amigos? O destino tava conspirando a nosso favor. Você ter totalmente franco com vocês. Desde o jogo de sábado, os jogos de sábado já colaborando, times como o Figueirense perdendo, ganhando o jogo, depois veio a virada do Botafogo da Paraíba, o empate do Tombense, o próprio Ipiranga perdendo em casa. Tudo estava conspirando a nosso favor, meus amigos. E era só o Clube do Remo naquela nossa tendência, né, de achar, meu Deus, só o Clube do Remo que vai dar mole, será mesmo, né? E ali, né, até outros jogos, sete resultados colaboraram com a gente, né? Tinha que ser nosso. Esse G8 nós tinha que ser esse o momento, né? Já lembrando que já demos a Deus a possibilidade de queda, né? Então agora é focar no G8. Meus amigos, eu quero dizer a vocês que não vamos, digamos assim, aqui nós não trabalhamos com a possibilidade, trabalhamos com o que a gente tem no plantel, tá? Nós trabalhamos sempre nisso e torcemos para que dê certo. Tudo que o treinador coloca em campo, tudo que vai desses jogadores, a gente vai para torcer, é porque é o que tem, né? Não adianta eu ficar desejando um Barcelona se eu tenho um Clube do Remo para torcer. Eu até recomendo que muitas das vezes a gente está por ali pela aquela rede azulzinha, que é a pessoa que não se digamos assim, a geração Z, né? Ela não é acostumada a sofrer não, meus amigos. Olha, eu vejo certas coisas aí que eu fico, sabe, pasmo, e eu acho que os caras... Mas a gente que é mais velho aqui, né? Eu creio que o meu público é bastante de pessoas mais velhas, já rodadas nesse cotidiano do Clube do Remo. Tem a entender que nos 15 anos pra cá a gente não vê assim uma coisa do Clube do Remo tão grande. Certas mudanças no futebol também colaboraram para que o Clube do Remo tivesse nessa. Mas não vem ao caso agora, vamos falar isso durante a semana, tá? Mas aqui é Clube do Remo, né, meus amigos? E aí a gente vai pra torcer e torcer pro que tem aí, né? Lembrando que o Clube do Remo foi a campo totalmente modificado e no próximo jogo vai modificado novamente, tá? Pode esperar isso. Eu fiquei surpreso com a entrada do 4-3-3. Eu, na minha concepção, acharia que alguém deveria ter soprado no ouvidinho do Rodrigo Santana de que, olha, já tentaram aqui esse esquema, não deu certo, tem certos posicionamentos ali. E ali até se explica, com as mudanças totais de esquema tático de alguns jogadores, o desentrosamento, o perdido no meio do campo, né?
tá? Então vamos aí detalhar o que foi esse jogo, né, meus amigos? Lembrando, o Clube do Remo iniciou com Marcelo Rangel, João Afonso, Lide, Diogo Batista e Sávio, tá? Bruno Silva, Jadson e Pavani, fazendo uma espécie de um V ali, né? Mais à frente, Kelvin de um lado, Marco Antônio do outro e Ribamar no meio. O que vocês acharam? Era aquilo que a gente imaginava, né, meus amigos? O Clube do Remo iniciou totalmente nervoso. Eu não vou usar palavras aqui que não cabem no futebol, como aquela palavra horroroso. O cara resume muitas das vezes horroroso, né? A gente tem que ser bastante didático com a coisa, tá? Tudo bem, eu também não sou adepto do João Afonso na zaga. Até porque eu tenho lá o Rafael Castro. Não sei se no entendimento do Rodrigo Santana, o João Afonso estava apresentando uma melhor cobertura aérea, porque eles colocaram lá o Rubens, altão lá, né? Vocês viram, é 1,94m que o Rubens tem. Porém, é desengonçado, vocês viram, né? Ele perdeu um gol totalmente sozinho. Se fosse aqui, um dos nossos aí, meu irmão. Mas é aquilo. Os 9 da Série C geralmente são assim, desse jeito. Os que são grandalhão são mais desengonçados. O que deu sorte foi o Atlético que pegou aquele lá, né? O Jonathan, que ainda tá dando um caldo, né? Aos 36 anos. Ao contrário do nosso Ítalo aí, que chegou aqui com o aval de um matador e tá matando a gente de raiva. O Ribamar não preciso dizer a vocês, né, meus amigos? Tá? Porém, o Sávio, por ter um certo desentrosamento ali com o Pavani, que caía muito na dele ali, até o próprio Jadson, que começou a revezar no segundo tempo, apresentou um retrospecto mais tímido, de não subir tanto. E também tinha, naquela área dele, tinha um certo setor ali que o cara passou 1h por 13 e ninguém dividiu a bola. Tanto que do outro lado o Diogo Batista cobrou. O Diogo Batista cobrou, maior, e colocou a bola maior, chegar com mais dureza na bola, né? Tá? O Diogo Batista também, que não subiu tanto ontem, também já se encontrava dentro do esquema tático, ele não apoiou tanto, vocês viram, né? Se ele não apoiava de um lado, o Sávio não apoiava do outro, perdemos a profundidade, né, meus amigos? Perdemos a linha de fundo ali, tá? Sendo que ele entrou também com, vou falar primeiro eu vou falar do meio, né? O Bruno Silva, para mim, também, o meio campo funcionou com ele ali, porém, eu acho que ele era mais pesar que ele fizesse um triângulo com o Jadson, os dois fazendo a cabeça de área, né? Seria com 2 cabeças de área, só que ele queria ser mais ofensivo. Então ele colocou o Pasado, Jadson e Pavani e o Bruno Silva para fazer a linha, para fazer o cão de guarda da zaga, como a gente tinha especulado aqui. Mas eu especulei num 4-4-2, tá? Porém, ele botou à frente, como ele usou o Kelvin, que corta para dentro, e o Marco Antônio, que também corta para dentro, perde um pouco da profundidade, né? E o Ribamar, que é só aquilo, fazer o facão e tentar segurar a zaga. Né? Muitas das vezes o nervosismo também, o novo retrospecto do esquema tático também atrapalhou alguns avanços de alguns jogadores ali, deu para ver nitidamente o Clube do Remo toda hora entrando em impedimento, né? Eu tô falando aqui sem contar os 30 minutos iniciais, meu irmão, porque os 30 minutos iniciais, se era para saber sofrer, o Clube do Remo soube sofrer bastante ali, viu? Marcelo Rangel teve mais certas ressalvas aí que, cara, e também, sabe, gente, não dá para entender muitas das vezes o cara reclamando, porque ele rebate para frente. Meu irmão, o cara dá-lhe uma pancada, quase queima a roupa. A bola desvia, ele vai escolher. Primeiro, não, peraí. Não, ele vai com a mão segura. Porque se a pancada bate na ponta da luva, vai embora pro gol. Ele tem que fechar muitas das vezes a mão pra tentar rebater essa bola pra onde ela for. Pra onde ela for é o conteúdo que não seja gol, entendeu? Então, né, meus amigos, o Clube do Remo, pra mim, veio jogar a partir dos 30, quando equilibrou as franquias ali, né? Porque o jogo era totalmente dominado pelo Aparecidense. Inclusive, o narrador comentou lá sobre isso, né? Ele falou, olha, o Aparecidense é um time que não era para estar nessa situação de estar disputando o Z4, né? Porém, ele não é incisivo nas suas ações. Ao contrário, o Clube do Remo foi mais incisivo ontem. Daqui a pouco eu vou trazer os números para vocês. Tá? Agora a gente está fazendo o retrospecto aqui das mudanças do treinador, né? No segundo tempo, que veio as correções, umas tentativas, né? Eu não desejando mal do Marco Antônio, jamais, né? Marco Antônio tem qualidade, mas porém não tem apresentado para nós, tá? Eu vi ali naquela mudança do Kelvin pelo Pedro Vitor. Pedro Vitor, cara, diretamente, meu irmão, é agora então, é a tua hora. Já que tu diz que tu voltou, eu acredito muito em ti.
qualidade técnica tem, um avanço, o ataque muda totalmente com a entrada do Pedro Vitor, como a gente viu ali, né? Tá certo que tinha certos, digamos assim, desentrosamento, praticamente mudança de esquema tático foi isso que causou. Para mim ele ia entrar no 3-4-3 e no segundo tempo tentar uma mudança ali para segurar o resultado, né? No 4-4-2, mas ele me surpreendeu, o Rodrigo Santana, né? Isso ele não pode, eu não posso tirar esse mérito dele, tá? Então, meus amigos, culminou que saiu o gol logo no início do segundo tempo, né? Porque o primeiro tempo foi totalmente a favor do Aparecidense. Muito cara, pressão total. Mas aí é Série C, né, meus amigos? E a gente sabe o time que a gente tem. Ninguém vai aqui dizer pra vocês que o Clube do Remo se tornou um Barcelona aí da noite pro dia, e nem que ele vai chegar nesse G8 e se tornar um Barcelona, né? Tá? Então, a gente é bem franco com vocês, mas eu torço pra isso, pra dar certo. Torço pelo Jadson, torço pra todos os jogadores que ele colocar como titular. Mesmo os que eu não tenho certa ressalva, eu torço que eles vinguem bem, porque a camisa é nossa, né, meus amigos? A camisa do Remo aqui é nossa, não é deles, tá? Então, depois do jogo, veio as explicações do Rodrigo Santana aí, eu assisti, né? Ele tentou, tá? Os objetivos dele, ele tentou, né? Porém, não deu certo, tá? Mas ele colocou a gente no G8. Uns estão dizendo que foi a sorte que colocou. Não. A sorte não veio fazer gol, senão ela teria feito gol pros caras lá. A gente tem que entender o que a gente tem em mãos. A gente tem um plantel limitado que uma hora ou outra vai deixar a gente a desejar. Vai ser 6-0, vai ser aos trancos e barrancos, ou vai ser como foi ontem no suor. Ontem foi no suor, meus amigos. Foi no suor novamente, com certas mudanças, certos retrospectos que não agradaram a todos, mas veio o G8, né, meus amigos? E aí, estamos no G8 e agora é agarrar com unhas e dentes e tentar lá fora segurar mais para vir aqui com o Londrina decidir logo essa vaga. Até porque o Londrina joga o jogo direto, confronto direto com o Figueirense nessa próxima rodada, tá? Então o Rodrigo Santana, ele explicou quais as intenções dele, e depois que a gente foi ver as armações, sabe, tem certas peças que a gente não entende porque ele insiste, mas aí ele explicou que o Rodrigo Alves não entrou de titular por causa da situação do pé dele, que ele tinha tido um entorse no começo da semana, então ele não treinou, né? E olha, ele não treinou, né? E aí foi a vez do Marco Antônio entrar no lugar dele, né? Como titular. Depois a gente vai dar critério a cada um, tá? Então, pra mim, a passividade das linhas do Clube do Remo é o que deixa a desejar, meus amigos. O Clube do Remo, olha, ontem ele sofreu muito com a linha alta do Aparecidense. Muito mesmo. O Aparecidense parecia que estava jogando em seus domínios. E ele tinha feito isso no jogo passado contra o Floresta. O Floresta foi 2-2 dele lá, na casa do Aparecidense. Tá? Então, né, as passividades tem que se ajeitar, tem que marcar em linha alta, tem que fazer o triângulo ali funcionar, fechar mais um pouco. O ataque não funciona fechando, não marca, e isso deixa a combinar com o sistema defensivo, e o meio-campo não funcionou ontem. Não funcionou. Veio funcionar no segundo tempo mais ou menos. Nós estávamos alçando mais as bolas do que buscando a qualidade técnica de passe, né? Mas, né, como dizia o Anais, esse mais que me persegue, né, meus amigos? Bom, resumindo, o Clube do Remo foi mais cirúrgico, tá? Trazendo o retrospecto de cada um para trazer para vocês. Para mim, o Marcelo Rangel foi excelente ontem, estava numa noite inspiradíssima mesmo. Graças a ele nós seguramos esse resultado. João Afonso, no segundo tempo, que veio apresentar uma melhor posse de bola. Se o treinador utiliza ele para uma melhor saída de bola, está utilizando errado, não acho legal. Ele fica, quando está no meio dos três zagueiros, ele ainda se protege, mas está só ele e outro zagueiro, ele acaba atrapalhando o outro. O líder naquela dele, marcou bem ali nas bolas altas. Uma hora chegou e escorou aquele cara grandão lá do Rubens, lá do Aparecidense, e ele acabou perdendo o gol, se desequilibrando. O Sábio foi tímido, tá? Uma estreia, mas é uma estreia esperada. Diogo Batista também não apoiou tanto ontem, estava meio nervoso, mas a mudança tática também foi isso que aconteceu. Entrou no lugar dele o Vidal já para treinar, porque perdemos ele pelo terceiro cartão amarelo no próximo jogo. E o Vidal é aquela situação, meus amigos. Faz falta o Thales para nós. Mas bora ver como o Rodrigo vai arrumar. O Bruno Silva foi uma boa estreia. É um cara que cobra, se dedica. O árbitro estava já
por certa pegada no pé dele ontem, iria expulsar no clube do Remo. Tanto que o destino estava se encaminhando que expulsou o Paulinho Curuá, né? Paulinho Curuá, que entrou no lugar do Bruno Silva. Em 6 minutos ele foi expulso, meus amigos, tá? Só para dizer para vocês. Aos 90 ele levou e aos 96 ele foi expulso. O Jadson estava meio acanhado, o esquema tático, a nova mudança não favoreceu a ele. Quando ele recuou mais um pouco no segundo tempo, já que foi fluir mais um pouco o futebol dele, porém o meio campo do Remo não funcionou ontem, tanto com o seu Pavani também, todos os dois foram mais ou menos. Depois entrou o Adson entrou só para entrar mesmo no jogo, porque uma hora que era para dar uma pancada naquela bola, bateu de ladinho, conversa fiada. Marco Antônio foi só aquela bola na trave, meus amigos. Só aquilo. Ele tem qualidade técnica a oferecer para nós. Muito melhor que outros jogadores aí. Mas não sei onde está o futebol do Marco Antônio ainda. Espero que melhore, porque oportunidades estão sendo dadas. Mas eu acho que vai terminar esse campeonato com o Marco Antônio não desempenhando bom futebol. Entrou no lugar dele Rodrigo Alves, partindo para cima. Qualidade. Sempre ofensivo. Tem que dar um jeito de encaixar o Rodrigo Alves nesse começo de jogo. Ele, tá? No começo de jogo, porque é excelente um jogador, bem trabalhado, dá até para permanecer aí no clube do Remo, tá? Kelvin é aquilo, meus amigos. Kelvin não muda, tem jogo que ele oscila, tem jogo que ele vai bacana, não chuta gol, não toca, segura muita bola, perde certas horas, não marca, assim como o seu Marco Antônio também não marca a descida dos laterais, é muito complicado. Pedro Vitor, cara, tá começando. Gol com excelência, mudou, jogador que soube ter o raciocínio rápido, porque todos os jogadores estudam os jogadores nossos, todos os times, hoje em dia eles estudam, passam vídeos, esquema defensivo sabe quem é quem, que vai atravessar, o que vai fazer. Como o zagueiro sabia que o Pedro Vitor é esquerdo, ele esperou, ele vai cortar para dentro e chutar, como o Pedro Vitor sempre faz. Ele tentou a primeira vez e fez isso, olha a inteligência do jogador, diferenciado. E cortou a primeira vez e fez isso, cortou com a esquerda e chutou para fora, vocês lembram? Mas o zagueiro cobriu muito a ele. Quando foi na segunda oportunidade dele, foi puxando, fazendo que vai cortar e chutar. Botou pra direita, quando o goleiro veio, ele estilo Romário, vocês lembram, né? Tá? Então, Pedro Vitor, espero que o melhor retrospecto físico favoreça que ele volte com a todo vapor aí pra ajudar o clube do Remo, né, meus amigos? O Ribamar, meus amigos, jogos oscilas, oportunidade, acho que ele é para jogar 20 minutos, assim, quando o time tiver tudo já compactado, aí aquela pressão, ele entra e mete um pezinho ali azarado e dá certo, né? Mas segurou em retrospecto a zaga, tava entrando toda hora impedimento, né? Até o clube do Remo tava muito agoniado nessas horas para fazer o gol, que a gente viu esse retrospecto de linha ali, falha de passivo, né? Os cachorros vão começar agora. Se ele não latir muito eu vou parar, senão vou continuar. Bora ver. Bom, trazendo pro ângulo dos números, né? Nos números nós tivemos aqui a posse de bola do clube do Remo foi 41 pro Remo, 59 para o Aparecidense. Mas por incrível que pareça, no primeiro tempo o Remo equilibrou a posse de bola 50-50, já foi perder no segundo tempo, foi 32% no segundo tempo para o clube do Remo e 68% para o Aparecidense. Isso quer dizer o quê? O clube do Remo jogou a bola para o adversário jogar, meus amigos. Só que o adversário já cansado, as substituições deles também não deram certo e acabou que o clube do Remo conseguiu esse resultado favorável. Ele até construiu no começo do primeiro tempo e depois foi tentar o contra-ataque toda hora, né? Tentativas foram 9 do clube do Remo e 19 do Aparecidense. Chutes a gol foram 6 do clube do Remo e 7 do Aparecidense, sendo o clube do Remo mais decisivo, né? Escanteio foram 4 do clube do Remo contra 11 do Aparecidense. Chutes para fora foram 3 do clube do Remo contra 12 do Aparecidense. Ataques foram 77 do clube do Remo contra 81 do Aparecidense. Ataque com perigo foram 55 do clube do Remo contra 76 do Aparecidense. Os números não mentem, meus amigos. Nós fomos muito abaixo ao que o Rodrigo Santana queria apresentar, né? Então nós ficamos com uma baixa. Paulinho Curuá foi expulso, tá? Acho que até um reforço a expulsão dele. O Diogo Batista levou o segundo cartão amarelo, vai fazer grande falta, o Rodrigo também levou o terceiro cartão amarelo, vai fazer falta. O Ribamar, nós temos quem substituir ele ali. Porém o clube do Remo tem que começar a treinar com falso 9, meus amigos, está na hora.
Porque os nossos atacantes, felizmente, né, cara? Felizmente é isso, né? Eu quero lembrar também que saiu com dor na clavícula o Marco Antônio, vamos verificar o que vai acontecer com ele durante a semana, e o Pavani também que sentiu. Mas deve ser coisa de cansaço muscular, porque o Pavani também vem jogando todos os jogos. E como ontem o clube do Remo estava correndo mais para trás do que marcando em si, fixando as suas linhas, até por causa da mudança do esquema tático, porque não fez ali o triângulo normalmente, fez um V invertido, né? Acabou que o clube do Remo sofreu bastante com isso. Bom, do mais, meus amigos, nós chegamos aqui. O mais cético vai dizer a vocês: não vai dar certo a gente sair. O que acredita e que torce pelo clube do Remo vai dizer a você: olha, chegamos aqui e agora que mude o astral desses jogadores aí e não saia desse G8. Se era hora de chegar, seria uma hora que, faltando 3 rodadas para acabar, chegamos. E nós ficamos o pé na porta. O destino está a nosso favor. Colaborou de todas as formas para que o clube do Remo chegasse nesse G8, tá? Colaborou de todas as formas, meus amigos. Então, o que resta para nós é tocar o barco, torcer para o Rodrigo Santana acertar mais do que ele vem errando na nossa concepção. Porque se ele disser: olha, meu parâmetro era esse, sabíamos que o Aparecidense também vinha buscar o resultado, porque nós temos que entender que é 11 contra 11. E nessas horas, meus amigos, nessas horas, entendeu? É só na hora dos 11 contra 11 na linha que a gente vai saber quem é quem, né? E aí o jogo é de momento. Se todos os placares fossem para ser adivinhados, não teria graça o futebol e não seria esse magistral que é, tá? Se nós torcêssemos só por quem vai ganhar, que graça teria, né? Que graça teria, tá? Pra mim, é uma crescente num certo retrospecto. Vamos agora pegar o Confiança. Eu espero que o treinador corrija mais, porque ele mudou esse esquema tático justamente para encaixar o Bruno Silva, que é da sua confiança, tá? Porém, o Sávio não funcionou, o Diogo Batista não funcionou, o João Afonso já não funcionava direito mesmo, tá? O Jales e o Pavani não se encontraram, tá? Então nós tivemos mais contras do que prós. Porque se o Marcelo Rangel não tivesse numa noite inspirada, talvez nós não tivéssemos chegado nesse G8. Ou talvez sim, ou talvez não. Até porque eu não adivinho o futuro, tá? O seu amigo faz torcer. Eu faço as análises do que eu entendo e tento trazer para vocês. Para assim apurar mais as análises de vocês também. Por isso que a gente sempre deixa a pecha do torcedor pensar junto com a gente e deixar no seu comentário, tá? Então, chegamos, né, meus amigos? Chegamos onde a gente queria estar. Poderia ser mais fácil, tá? Poderia ser mais fácil. Mas como eu já disse a vocês, as melhores histórias são contadas pelas dificuldades sobre a qual a gente conquista as vitórias, tá? Então, tamo junto e misturado. Mudando ou não mudando alguma coisa. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, família!